Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora do metabolismo de galactose. A galactose é um carboidrato que está presente na molécula de lactose. Então, lembrando aqui, a lactose é um disacarídeo composto por uma molécula de galactose que faz uma ligação beta entre o carbono 1 da galactose e o carbono 4 de uma glicose. Então, essa daqui é a estrutura da lactose. E esse disacarídeo, quando ele chega ao intestino delgado, ele vai sofrer ação da lactase, e a lactase ela vai hidrolisar a lactose em galactose mais glicose. E aí esta molécula de galactose, ela deverá ser metabolizada pelo tecido hepático. Vamos comparar aqui a estrutura das duas moléculas, a galactose e a glicose. Essa daqui é a alfa-glicose e essa daqui é a alfa-galactose. Então, o que a gente nota aqui é que a alfa-glicose no carbono 4 ela tem a hidroxila para um lado, enquanto que a alfa-galactose ela possui essa hidroxila para o outro lado, para o lado oposto. Então, nós falamos que essas duas moléculas, elas são epímeros, né? Epímeros. Elas são diferentes na posição de apenas uma das hidroxilas presente na molécula. A gente pode representar essas duas moléculas também na estrutura linear. Ambas são aldoses, então aqui a gente coloca uma função aldeído. E aqui a glicose com a hidroxila do carbono 3 para o lado esquerdo, enquanto que a galactose ela tem também a hidroxila do carbono 3 para o lado esquerdo, mas do carbono 4 também está para o lado esquerdo. Então aqui você tem a galactose linear, aqui a glicose. Então a única diferença entre essas duas moléculas se refere à posição da hidroxila no carbono 4, ou seja, essa hidroxila aqui. E o que isso implica? Implica que se nós quisermos metabolizar a galactose, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter a galactose em glicose. E isso é feito da seguinte forma. Lá no tecido hepático, no hepatócito, a primeira coisa que vai acontecer, a galactose, ela será fosforilada pela ação de uma quinase que vai transferir o fosfato de um ATP para o carbono 1 da galactose, convertendo galactose em galactose 1-fosfato. Em seguida, esta galactose 1-fosfato ela vai ser convertida em UDP galactose. Essa UDP é um nucleotídeo, tá? Uridina difosfato. Uridina é uma uracila com uma ribose e 2 fosfatos. E para a síntese de UDP galactose, o que acontece é que essa UDP ela é retirada de uma molécula de UDP glicose. Então, o organismo ele já tinha essa UDP glicose e o que acontece é que a UDP é retirada dessa molécula e transferida para a galactose, e aí você forma UDP galactose, enquanto que esse fosfato aqui, ele sai daqui e vai para glicose. Então aí você tem a glicose 1-fosfato sendo formada. Essa glicose 1-fosfato, ela pode seguir dois caminhos.
um caminho é ser convertido em glicose 6-fosfato. E aí essa glicose 6-fosfato, ela pode seguir a via glicolítica, né, glicólise. Ela pode seguir síntese de glicogênio, né, glicogênese. Ou essa glicose 1-fosfato, ela pode ser utilizada para a síntese de uma nova UDP-glicose, certo? Quais são os nomes dessas enzimas aqui? A primeira enzima que converte galactose em galactose 1-fosfato é a enzima galactoquinase, também conhecida como GALC. A segunda enzima aqui é a galactose 1-fosfato uridiltransferase, ou simplesmente a gente pode chamar essa enzima de GALT. Essa UDP-galactose que foi formada aqui, ela pode ser convertida em UDP-glicose. Então, essa UDP-galactose, ela pode ser convertida em UDP-glicose. E aí, quem faz essa conversão é uma outra enzima que se chama epimerase. E a gente pode chamar essa epimerase de GALE. Então, nós temos aqui basicamente a galactoquinase, que converte galactose em galactose 1-fosfato. A galactose 1-fosfato uridiltransferase, que é a que converte galactose 1-fosfato em UDP-galactose. E nesse processo a UDP-glicose vira glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato ela pode ser convertida em glicose 6-fosfato. A enzima que faz isso é a fosfoglicomutase. Essa glicose 6-fosfato pode seguir a glicogênese, ela pode seguir a glicólise, ela pode seguir via das pentoses, ou essa glicose 1-fosfato, em vez de ser convertida em glicose 6-fosfato, ela pode retornar a ser UDP-glicose, enquanto que essa UDP-galactose, ela pode ser convertida em UDP-glicose também, pela ação da galactose epimerase, que é a enzima GALE. Então, vejamos, nós temos aí a enzima galactoquinase, também conhecida como GALC, e essa enzima ela converte galactose com um gasto de um ATP em galactose 1-fosfato mais ADP. Nós temos uma segunda enzima que é a galactose 1-fosfato uridiltransferase, ou apenas GALT, e essa enzima ela converte galactose 1-fosfato mais UDP-glicose em UDP-galactose mais glicose 1-fosfato. Então aqui você tem uma troca. A galactose vai para o UDP, a glicose vai para o 1-fosfato. Você tem uma dupla troca aqui. E a terceira e última reação é a reação catalisada pela epimerase, também conhecida como GALE. A GALE ela converte a UDP-galactose em UDP-glicose. O que vai acontecer se você tiver algum distúrbio em alguma dessas enzimas aqui? Então vejamos. Erros inatos no metabolismo de galactose. Primeiro ponto aqui é a deficiência de GALC. O que vai acontecer se você tiver uma deficiência de GALC? Você tendo uma deficiência de GALC, você não consegue converter galactose em galactose 1-fosfato, então você terá uma alta concentração de galactose na circulação, ou seja, hipergalactosemia. E isso daqui vai resultar na formação de um composto chamado galactotiol, que vai resultar em catarata. A segunda enzima que pode estar mutada é a galactose 1-fosfato uridiltransferase, ou apenas GALT.
Quais são as consequências de uma deficiência dessa enzima? Se você lembrar o que essa enzima faz, você tem aqui a galactose, aí depois essa galactose ela vai ser convertida para galactose 1-fosfato, só que essa galactose 1-fosfato ela não consegue, você não vai converter galactose 1-fosfato em UDP galactose. E isso implica que você vai ter um acúmulo desta molécula. Se você considera que você teve que gastar ATP para produzir essa molécula, né, pela ação da galactoquinase, então isso daqui vai resultar em alta concentração de galactose 1-fosfato e uma baixíssima concentração de ATP. E isso daqui vai resultar em lesão hepática. A maneira pela qual essa molécula de galactose 1-fosfato causa a lesão hepática, ela é ainda muito discutida nos dias de hoje. Mas o que se sabe é que esta molécula galactose 1-fosfato, ela inibe a enzima fosfoglicomutase. Então a gente pode colocar aqui, ó, galactose 1-fosfato inibe fosfoglicomutase. E você inibir a fosfoglicomutase vai resultar numa menor concentração lá na frente de UDP-glicose. E se você diminui a concentração de UDP-glicose, você também diminui a concentração de ácido glicurônico, que é necessário para você conjugar bilirrubina. Então, se você tem uma baixa concentração de ácido glicurônico, o que vai acontecer é que você não terá conjugação de bilirrubina. E isso daqui vai resultar num quadro característico de icterícia por conta do excesso de bilirrubina indireta. E isso daqui, junto com essa baixa concentração de ATP no tecido hepático, causando lesão hepática, o excesso de galactose 1-fosfato na circulação, isso daqui traz problemas no sistema nervoso central. Então, problemas neurológicos. Ok? E o diagnóstico da deficiência de Gout, o diagnóstico ele é neonatal. Então, lá no teste do pezinho, você já tem o teste para essa enzima. Sendo detectada a deficiência, a criança ela deve apresentar, então, uma dieta com restrição de lactose. Não pode ingerir lactose, porque isso vai trazer sérios problemas para a saúde dela. Fica faltando aí, então, a terceira deficiência, que é a deficiência de Galli, que é a epimerase. Trata-se de uma deficiência extremamente rara, não é nada comum você encontrar, mas como a Galli ela vem logo depois da Galc, então vamos refazer aqui o processo. Galactose, essa galactose ela vira galactose 1-fosfato, e essa galactose 1-fosfato então ela vai passar a ser a UDP-galactose, e essa UDP-galactose ela passa a ser UDP-glicose. Então, o que acontece é que se eu tenho uma mutação nesta enzima, que é a Gali, se essa enzima não está funcionando, eu não vou ter formação de UDP-glicose, eu vou ter um acúmulo de UDP-galactose, eu desloco o equilíbrio para a síntese de galactose 1-fosfato, e isso daqui vai resultar em todos os problemas que a gente já viu, que é baixa concentração de ATP, você vai ter uma lesão hepática, você vai ter baixa concentração de ácido glicurônico e isso baixa conjugação de bilirrubina, que resulta em icterícia. Então, a fisiopatologia da deficiência de Galli ela é muito similar à fisiopatologia da deficiência de Gout.
Então era isso que eu tinha para falar de metabolismo de galactose e os erros inatos do metabolismo de galactose. Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa é só falar comigo. Um grande abraço. Sejam felizes.